Hoje a nossa aula será de língua portuguesa. Pegue seu livro de língua portuguesa e seu caderno. Abra o livro de língua portuguesa na página 154. Vamos lá? Pausem o vídeo então e abra seu livro de língua portuguesa na página 154. Vejam a imagem que tem na página 154 e 155. É a unidade 8. Nós vamos ver sobre relato pessoal. O que é isso? Relato pessoal. É você contar alguma coisa que aconteceu em sua vida. Contar através de uma conversa, né, oralmente, ou de forma escrita. Vejam ali na imagem, ó. Que memórias você acha que estão representadas na cena? O que está sendo representado ali? É a menininha que está representando, né? Vejam que ela está sentadinha com um caderno, tem foto, tem desenho, tem imagens. O que ela está lembrando ali? O que está mostrando? Ó, ela brincando na balança, ela correndo, ela mergulhando, né? Ela soprando ou cheirando uma flor, ela brincando com o cachorrinho, né? Então, essas são coisas que ficaram marcadas na memória dela, né? É o que a gente chama de relato pessoal, é você contar alguma coisa que ficou gravado na sua memória, de uma coisa que você viveu, tá? Ali a segunda perguntinha diz assim: você já viveu situações que ficaram marcadas em sua memória? Eu acho que sim, né? Eu acho que todo mundo já viveu alguma situação que ficou marcada na memória, né? E que tipo de acontecimento fica gravado em nossa memória? Será que só acontecimentos alegres? Será que acontecimentos tristes também ficam gravados em nossa memória? Eu acho que sim, né? Eu acho que tristes também ficam gravados, tanto os alegres quanto os tristes, né? Ficam gravados em nossa memória. Então, isso que nós vamos ver. Agora, nessa aula, vamos ver um texto que vai contar sobre uma memória, um relato pessoal de uma criança. Ela vai contar uma coisa que aconteceu com ela, tá bom? Aqui nessa página 155, não precisa responder essas perguntinhas aqui, tá bom? Não precisa responder por escrito, tá bom? Vamos para a próxima página, então. Nessa próxima página, diz assim: para iniciar, que acontecimento poderia ter ficado gravado na memória de 3 irmãs? Essas irmãs são Laura, Tamara e Marina. E isso aconteceu quando elas foram passar as férias na Antártica. O texto a seguir foi escrito por Laura. Observe o título, Sopa de Baleia, e a foto do texto. O que você acha que será relatado nesse texto? Vamos ler? Nós não vamos fazer a leitura sozinhos, nós vamos já ler juntos. Acompanhem a leitura ali. Relato pessoal. Sopa de baleia. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, essa é uma história de Laura, Tamara e Marina Klink. Férias na Antártica. São Paulo, Editora Grão, 2010. Página 33 está esse relato. Então, ali fala que numa manhã elas estavam no barco e viram muitos borrifos. O que é borrifos? Espirros, né, de água. Borrifos da baleia é aquela aguinha que sai por cima. Vejam ali, parece um chafariz, né? Um espirro de água para cima.
Então, elas estavam no barco e viram muitos borrifos de manhã. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5, um monte delas. Ó, que ela usa o ponto de exclamação, né? Para dizer que ela ficou assustada, admirada. Um monte delas. Elas rodeavam o barco. Eram tantas que não dava para contar. Pareciam centenas. Outra vez o ponto de exclamação, né? Que ela está novamente mostrando admiração, espanto. Era como se o mar fosse uma sopa de baleias jubarte. Jubarte é um tipo de baleia, né? É como se o mar tivesse cheio de baleias e fosse como uma sopa, né? Como a gente vai pegar quando tem uma sopa na panela, tem ali a aguinha da sopa e tem o macarrão, a batata, o que você colocou na sopa, né? E ali parecia que o mar era uma sopa de baleias, porque olhava de todo lado, tinha baleia. E elas passavam tão perto que nosso veleiro ficou balançando. Eu nunca vou me esquecer daquele dia, ela falou. Vamos ver ali embaixo sobre as autoras, olha. Laura, Tamara e Marina são filhas do navegador brasileiro Amir Klink. Em 2006, as meninas, que na época tinham 6 anos, a Marina, e 9 anos, a Laura e a Tamara, viajaram com os pais para a Antártica pela primeira vez. Em 2010, as irmãs lançaram o livro Férias na Antártica, no qual relatam suas descobertas e experiências dessa incrível viagem. Então, olha aí um livro para a gente pesquisar, né? Ver se encontra ele na internet para ler. Férias na Antártica. Legal, né? Elas vão contar as aventuras delas nessa viagem que elas fizeram pela Antártica. Devem ter visto vários animais diferentes, né? Devem ter vivido grandes aventuras. Então, aí é uma história real, né? Desse livro que elas escreveram, contando o que elas viram, o que elas viveram, né? Então, isso é um relato pessoal. Vamos para frente. A interpretação na próxima página 157. Virem lá a página do livro de vocês, página 157. Atividade oral e escrita. Vamos fazer as atividades todas escritas, né? Número 1. A história que você leu é um relato pessoal. O relato pessoal conta fatos vividos por quem escreve. O relato que você leu foi escrito por Laura Klink. Localize no texto as respostas para as questões. Então, vamos ver. Todas as respostas aqui da número 1 vai ter no texto. Se vocês precisarem, vocês voltam lá. Se vocês não lembram, tá bom? A letra A. O que chegou perto do barco? O que chegou? Bem pertinho do barco. É uma coisa ou várias? Que animal que chegou? Vários animais chegaram. Qual animal era esse? Vocês vão escrever ali, tá? Letra B. Onde as meninas estavam? Elas estavam onde? Numa canoa, num veleiro, numa prancha de surf? No que elas estavam? Tem lá no texto, é só voltar e procurar. E letra C. Quando o fato aconteceu? Aconteceu à noite, aconteceu de manhã, aconteceu à tarde. Quando que aconteceu? Também tem no texto, é só achar e copiar ali, tá? Número 2. Marque com um X o quadrinho com a resposta que indica o que aconteceu no relato. Ela contou alguma coisa que aconteceu. O que ela está contando? Qual é o fato que ela está contando na história dela, no relato dela ali, Sopa de Baleia? Ela contou que várias baleias atacaram o barco? Ela contou que uma baleia seguiu o barco? Ela contou que muitas baleias rodearam o barco? Ela contou que 2 baleias pediram comida? O que foi que ela contou? Aí marca um X, tá? Número 3. Agora responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse relato? Por que foi dado esse título? Será que é porque ela comeu sopa de baleia? Será que é porque ela fez a sopa das baleias, matou as baleias e fez sopa? É isso?
Por que está falando sopa de baleia? Por que é esse o título? Pensem um pouquinho, a professora já falou, já explicou, né? Se vocês não entenderam, se vocês não sabem, leiam novamente o texto para vocês entenderem, né? Sopa de baleia porque o mar estava repleto de baleias, cheio de baleias, né? O número 4. Desenhe como você imagina o que Laura relatou. Se vocês fossem representar esse texto, Sopa de Baleia, o relato que ela contou, o que aconteceu com ela, né? Das baleias rodearem o barco, ficarem em volta do barco, bem pertinho que chegou o barco a balançar, né? Porque as baleias jubarte são bem grandes, né? Então, como você imagina o desenho? Faça um desenho contando, mostrando ali como que você imagina que isso aconteceu, tá bom? Número 5. Em dupla, não. Vamos fazer cada um o seu. Por que vocês acham que o barco ficou balançando? Escrevam uma frase para explicar. Por que será que o barco balançou quando as baleias chegaram mais perto? Pensem um pouquinho e reescrevam a resposta de vocês. Pausem o vídeo agora e façam essas atividades. Vamos agora, então, fazer a correção desta parte? Vocês já devem ter respondido, né? Agora, vamos fazer a correção. Número 1. Localize no texto as respostas para essas questões. Letra A. O que chegou perto do barco? O que chegou? Várias baleias, né? Onde as meninas estavam? Dentro de um veleiro, que é um tipo de barco, né? Letra C. Quando o fato aconteceu? Numa manhã bem cedo. Número 2. Marque um X, o quadrinho, com a resposta que indica o que aconteceu no relato. O que aconteceu? O que ela contou que aconteceu? Muitas baleias rodearam o barco, né? Isso que aconteceu. Agora, responda. Por que foi dado o título Sopa de Baleia a esse relato? Porque havia muitas baleias cercando o barco. Por isso, né? Aí o desenho, cada um fez o seu desenho, né? Que a professora vai ver pela foto, que vocês vão enviar depois, tá? E o número 5. Não esqueçam aqui no 4 de desenhar e pintar. Sei que tem aluno que não gosta de desenhar, que não é nada fã de desenho e pintura, mas nós precisamos fazer nessas atividades, tá? Nessa atividade, vocês precisam fazer o desenho e pintar. Senão a professora vai descontar uma nota de vocês aí, tá? E número 5. Por que vocês acham que o barco ficou balançando? Por que será? Porque o movimento das baleias provocou ondas no mar que balançaram o barco. Elas são muito grandes, as baleias jubarte são grandes, grandes. Então, chegaram perto do barco, né? Fizeram ondas e as ondas balançaram o barco, né? Pausem o vídeo, então, e façam as correções agora. Continuando, vamos para a próxima página, 158. Copie abaixo a frase final do texto. Volta no texto da página anterior e copia a última frase. Qual que é a última frase do texto? Voltem lá, vamos ver. A última frase do texto é: eu nunca vou me esquecer daquele dia. Então, vocês devem copiar esta frase ali, com letra maiúscula, com o ponto no final, bem bonitinho. Só isso. Copiar ali, tá? O que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Respondam ali também. Vocês vão escrever, não vão responder oralmente, não. O que ela sentiu ao escrever essa frase? O que vocês acham que ela sentiu? Será que foi uma coisa normal? Será que ela sentiu emoção? Ela sentiu medo? Ela nunca vai esquecer esse dia. Pensem um pouquinho e escrevam ali o que vocês acham. Número 7.
Ligue as imagens à frase que corresponde a cada parte do relato. Depois, marque em cada quadrinho que acompanha as imagens a ordem em que as partes aconteceram. Use os números de 1 a 4 para ordenar as cenas. Então, primeiro vamos ligar, né? A primeira imagem, vocês vão ligar na frase, né? Tem ali 4 imagens e 4 frases. Vocês vão ver cada imagem e vão ligar na frase que está contando o que tem na imagem, né? Esse tipo de atividade vocês já fizeram, não é difícil, né? Aí, depois disso, né, vocês vão ler as frases e vão ver o que aconteceu antes, o que aconteceu em sequência e vão numerar, tá? Colocar número 1, o que aconteceu primeiro, número 2, o que aconteceu logo em seguida, número 3, logo em seguida, e número 4, o que aconteceu por último, tá bom? Atividade que vocês já fizeram também em outros momentos das nossas aulas, tá bom? Número 8. O texto que você leu é um relato pessoal. Marque com o X o quadrinho com a afirmação que completa adequadamente a frase. Então, é um relato pessoal. Esse texto conta um fato que Laura viveu, imaginou ou viu na TV. O que vocês acham? Se é um relato pessoal, a professora já explicou o que é um relato pessoal. É um texto onde você conta alguma coisa que você viveu. Não é uma coisa que você imaginou, nem uma coisa que você viu na TV. É uma coisa que você viveu. Então, marquem ali a resposta. Ó. Esse texto conta um fato que Laura viveu, imaginou ou viu na TV. Fácil, né? Só marcar um X. Tá? O número 9 nós não vamos fazer. Tá? Não precisa fazer o número 9, que é a leitura, né? Tá bom? Não precisa enviar o vídeo da leitura. Vocês podem fazer a leitura em casa para o pai, para algum familiar, aí faz a leitura do texto, mas não precisa enviar o vídeo para mim dessa leitura. Vocês já estão enviando, né? Cada semana o vídeo da maratona. Então, não precisa enviar esse, tá? Pausem o vídeo, então, agora, para responder essas atividades. Vamos, então, fazer a correção desta página? Atividade 6. Copie abaixo a frase final do texto. Qual que é a frase final do texto? Eu nunca vou me esquecer daquele dia. Esta é a frase. Então, deve ser copiada assim, igualzinha está aí, tá? Essa atividade tem que ser a resposta igualzinha, tá? Copia assim. Outra questão. O que você acha que Laura sentiu para escrever essa frase? Escreva a sua opinião, né? Eu acho que ela sentiu muita emoção. Pode ser que alguém ache que ela sentiu alegria, que ela sentiu medo. Então, aqui também pode ser uma resposta, né, diferente, depende do que você acha que ela sentiu. Ela disse que nunca vai esquecer. Por que ela não vai esquecer? Porque ela sentiu alguma coisa muito forte, né? Mas qual foi o sentimento? O que você acha? Eu acho que foi emoção. Pode ser que alguém ache que foi medo, né? Que ela ficou com muito medo naquele dia e por isso nunca mais ela esqueceu. Tá? Respondam ali também. O número 7, ligue as imagens à frase que corresponde a cada parte do relato. Depois, marque em cada quadrinho que acompanha as imagens a ordem em que as partes aconteceram. Use os números 1 a 4 para ordenar as cenas. Então, primeira imagem ali, ó. Eles estão no barco a velas, né? Aquilo ali é um veleiro, vejam ali, ó. Aquilo é um veleiro. E as baleias estão nadando em volta, ó. Elas estão agitadas e vão para baixo e vão para cima, ó, ali. Na imagem aparece só a cauda delas para fora, né? Então, onde que está falando sobre isso? Será que é primeira frase? Vimos muitos borrifos? Será que é a segunda? Uma baleia veio perto do barco? Tá só uma baleia perto? Não, estão várias, né? As baleias fizeram um círculo em volta do barco? Ou as baleias passavam tão próximo que as ondas balançavam o barco? Isso, a última frase, né? Então, vocês vão ligar a primeira imagem na última frase, tá? A segunda imagem. Vejam que as baleias estão em volta do barco, né? Todas elas estão em volta. Então, vai ligar ali, ó. As baleias fizeram um círculo em volta do barco, né? A outra imagem tem o quê? Eles estão no veleiro e tem uma baleia perto do barco, né? Então, já está ali a frase, ó. Uma baleia veio perto do barco.
E a última imagem é vimos muitos borrifos. É onde a história começou. Vimos muitos borrifos. Foi o início da história, né? Isso que a autora coloca, né? A Laura, né? Isso que ela coloca. Agora nós vamos numerar. Segunda coisa dessa atividade. Vamos colocar a número 1 na frase, né? Na história que aconteceu primeiro. Qual foi que aconteceu primeiro? A número 1 ali, a imagem número 1. Vimos muitos borrifos. Essa foi a número 1. O que aconteceu logo em seguida lá na história? Isso, ali, ó. Uma baleia veio perto do barco. Veio uma só primeiro, né? Primeiro veio só uma. Aí depois o que aconteceu? Ali para cima, ó. As baleias fizeram um círculo em volta do barco. E por último, as baleias passavam tão próximo que as ondas balançavam o barco. Então, essa é a história em sequência, né? Atividade que vocês já fizeram. Então, vai ficar o 4 na primeira imagem, o 3 na segunda, o 2 na terceira e o 1 na última imagem ali embaixo. Também não tem outra resposta correta. É essa aí. Não existe outra resposta correta. Tá bom? É essa a resposta aí. Número 8. O que você leu é um relato pessoal. Marque com um X o quadrinho com a afirmação que completa adequadamente a frase. Esse texto conta um fato que Laura viveu, imaginou ou viu na TV. Lembram? Se é um relato pessoal, é uma história que ela, um fato que ela viveu. Isso mesmo. A número 9, vocês não precisam mandar vídeo nem áudio, né? Mas é para vocês fazerem a leitura do texto com expressividade, ler bem bonito, como vocês estão lendo nos vídeos que vocês têm mandado para mim, vídeos e áudios, né? Então, façam uma leitura bem boa aí, leia para o pai, para a mãe, ou leiam na frente do espelho, né? Também. Leiam para vocês mesmos, leiam na frente do espelho. Treinem a leitura, tá? Agora, pausem o vídeo e façam essa correção aqui. Depois, vocês fazem a leitura desse texto. Fazem o número 9, né? Continuando, nós temos a página 159. Hora de organizar o que estudamos. Vamos ver ali. Leiam o esquema a seguir com a professora. Vamos ver ali. Relato pessoal. O que é isso? Texto que narra fatos vividos pela própria pessoa que conta. Então, ela está contando uma história real, uma coisa que viveu com ela, né? Que aconteceu com ela. Uma história que ela viveu, né? Tecendo saberes, vamos ler. No relato, Laura diz que havia tantas baleias que não dava para contar. Por que será que as baleias se juntam? Por que será que elas se juntam? Olha ali uma foto de uma baleia jubarte. Vejam como ela é grande, né? Vamos ler ali. Uma baleia, 2, 3, 4. Vamos ver por que elas se juntam. Vamos aprender ali, ó. Vamos ler. Conhecida também como baleia corcunda, a baleia jubarte está presente em todos os oceanos, chegando ao Brasil entre os meses de julho e novembro, para se reproduzir nas águas quentes dos nossos mares, principalmente em abrolhos, na Bahia. Elas costumam nadar em grupos pequenos, com média de 2 a 3 animais, mas grandes grupos podem se formar temporariamente, né, de vez em quando, durante a colaboração para a captura de alimento ou para a competição entre os machos durante a época reprodutiva. Então, entenderam por que elas se juntam em grandes grupos? Quando elas querem capturar alimento ou para a competição entre os machos durante a época reprodutiva. Tá? Então, essa é uma. De onde que foi tirada essa informação? De um site, né? Ó, a fonte www.baleiajubarte.org.br/projeto Baleia Jubarte, index PHP. Então, foi feito o acesso em 4 de julho de 2017. Então, foi tirado da internet esse texto para contar para nós por que as baleias se juntam. Entenderam por quê? Então, agora, depois de ler as informações, responda a pergunta de início. Vocês vão responder aqui embaixo, ó. Por que será que as baleias se juntam? Respondam ali.
na parte de baixo do livro. Por que elas se juntam? Para brincar, para caçar, para se reproduzir. É só ler o texto ali que vocês acham a informação, tá? Pausem o vídeo e respondam essa última pergunta ali, né? Essa única pergunta que tem. Por que será que as baleias se juntam? Respondam. Vamos fazer a correção, então, da única pergunta que tem aqui, né? Nós lemos o texto, nós ficamos sabendo por que as baleias se juntam, né? E responderam ali, vamos ver qual que é a resposta, né? Uma sugestão de resposta. As baleias se juntam para colaborar na captura de alimentos ou para competição entre os machos durante a época reprodutiva. Então, é isso que vocês têm que colocar como resposta. Não precisa necessariamente ter essas palavras nessa ordem, mas tem que colocar aí, que é para caçar e para se reproduzir, né? Aí tem essa frase aí que vocês podem colocar, tá bom? Pausem o vídeo, então, e façam a correção. Continuando, vamos ler ali juntos, né? Prática da oralidade, né? Prática da fala. Nós não temos como fazer essa atividade, né? Que seria para contar. Você já passou por uma situação que o marcou tanto que está sempre em sua memória? Existe na vida de vocês, na memória de vocês, uma situação que vocês pensam assim: eu nunca vou me esquecer daquele dia, daquela situação que aconteceu comigo. Existe? Foi uma situação de medo, de surpresa, de alegria ou de tristeza? Só pensem um pouquinho, tá? Vamos passar para a produção de texto. Relato pessoal, do relato oral ao relato escrito. Então, como nós não temos como fazer o relato oral, né? Nós não temos como ouvir a situação que o outro passou, né? Nós vamos escrever, né? Número 1, ó. Você fez para seus colegas o relato oral de um fato que viveu. Não fez, né? Nós não temos como fazer para os colegas. Vocês podem ter feito aí na casa de vocês, mas para os colegas não deu para fazer, né? Agora você vai registrar por escrito o que você contou, o que você pensou. Como que você vai fazer isso, ó? Preparação. Relembre o fato que você relatou, o fato que você pensou. 2. Não se esqueça de responder a todas essas questões no texto de vocês. O que aconteceu? Quando aconteceu? Quem estava presente no acontecimento? Onde aconteceu? Então, vocês vão escrever um texto contando isso, tá bom? O que aconteceu? Quem estava presente? Quando aconteceu e onde, tá? O número ali, a escrita, diz assim: se tiver dificuldade para escrever, vocês vão pedir ajuda. Mas vocês já sabem, já escreveram textos, né? Já fizeram produção baseado em imagem. Agora vocês vão fazer uma produção de texto baseado numa coisa que vocês viveram, tá? Diz ali, ó, não esqueça de usar os sinais de pontuação no final das frases. Lembre-se da entonação da voz. Se for pergunta, ponto de interrogação. Se for admiração ou susto, ponto de exclamação. E se for apenas uma fala normal, um pensamento, né, uma escrita normal, ponto final. Não esqueçam disso, né? Utilize letra maiúscula no início de frases e no início de nomes de pessoas, tá? Façam parágrafos, né, bem bonito. E se vocês quiserem, podem fazer um desenho para ilustrar o texto. Ali na página 161 já tem o início desse texto, que vocês vão fazer no seu caderno, tá bom? Porque aqui não vai caber, né? Então, vocês vão pegar o caderno de português de vocês, tá? E vão colocar lá, meu nome é, vão colocar o nome de vocês, vão copiar esse daqui, ó. Um dia aconteceu um fato de que nunca vou me esquecer. 2 pontos. Aí vão contar o fato que aconteceu com vocês. Entenderam? Vocês não vão fazer aqui, vocês vão fazer no caderno de vocês. Tá bom? Porque aqui não vai caber. Eu tenho certeza que o que vocês têm para contar não vai caber aqui. Tá bom? Então, pega o caderno de vocês para fazer esta parte. Coloca a data. Hoje é dia 11, né? 11 de novembro. Então, vocês vão colocar a data no caderno. Aí, vão escrever meu nome é. Vão escrever, vão copiar o que está aqui
e vão continuar, vão contar o fato que aconteceu, tá? Aí ali embaixo diz revisão e reescrita, vocês vão ler e vão ver se não tem nada errado antes de fotografar para enviar para mim, tá bom? Fazer essa atividade no caderno. É para fazer essa atividade no caderno, porque aqui não vai caber, tá bom? Coloca a data direitinho como está ali, né? Copia o que está escrito aqui e em seguida completa ali, ó. Um dia aconteceu um fato de que nunca vou me esquecer. 2 pontos. Até aqui é para vocês copiarem. Daqui em diante é para vocês escreverem da vidinha de vocês, escreverem da vida de vocês. Tá bom? Podem pausar o. Vamos fazer o estudo da próxima página, né? A página 162. Língua, usos e reflexão. Tá? Vamos ver sobre pontuação. Releia com a professora o trecho a seguir. Vamos reler juntos ali. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. Vejam que tem o ponto final. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Ponto de novo, ponto final. Depois, um grupo de 4, 5 tem reticências. Um monte delas. Ponto de exclamação. Esse trecho é um parágrafo do texto. Cada sinal destacado marca o fim de uma frase. Quantas frases há nesse parágrafo? Vocês vão ver ali nesse parágrafo quantas frases tem. Cada ponto destacado, ele separa uma frase da outra. Então, vocês vão contar ali e vão anotar. 2. Leia a frase abaixo e faça um X nos quadrinhos com as respostas certas. Um monte delas. Esse sinal de pontuação foi empregado na frase para expressar o quê? Espanto, dúvida, medo ou cansaço? Vão marcar um X, tá? O sinal destacado é chamado ponto de exclamação. Isso vocês já sabem, né? 3. Agora releia. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5 tem reticências, né? Os 3 pontos no final da frase são chamados de reticências. Faça um X no quadrinho com a resposta certa. As reticências nesse trecho dão a ideia de que a menina não sabia contar, chegaram 5 baleias e mais nenhuma, ou estavam chegando mais e mais baleias. Marquem a alternativa que vocês acham correta. Pausem o vídeo agora e façam essa atividade. Vamos fazer a correção, né? Número 1. Releia com a professora o trecho a seguir. Numa manhã bem cedo, vimos muitos borrifos. Ponto. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Ponto. Depois, um grupo de 4, 5 reticências. Um monte delas. Ponto de exclamação. Esse trecho é um parágrafo do texto. Cada sinal destacado marca o fim de uma frase. Quantas frases há nesse parágrafo? Há 4 frases, né? Número 2. Leia a frase abaixo e faça um X nos quadrinhos com as respostas certas. Um monte delas. Ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação foi empregado na frase para expressar o quê? Espanto, dúvida, medo ou cansaço? Espanto e medo, né? Esse sinal é destacado, é o ponto de exclamação, tá? Número 3. Agora releia. De repente, uma baleia veio bem perto do barco. Depois, um grupo de 4, 5 reticências. Esses pontinhos, né, os 3 pontos no final, são chamados de reticências. Faça um X no quadrinho com a resposta certa. As reticências nesse trecho dão a ideia de que a menina não sabia contar, chegaram 5 baleias e mais nenhuma, estavam chegando mais e mais baleias. Qual a resposta correta? Estavam chegando mais e mais baleias. Então, quando coloca reticências, é porque está continuando ainda a ideia. Você vai continuar a colocar alguma coisa relacionada, tá bom? Pausem o vídeo, então, e corrijam essas atividades.
Nessa página agora, nós vamos organizar o que a gente viu até agora de pontuação, na página anterior, né? Hora de organizar o que estudamos. Leia o esquema a seguir com a professora completando com os sinais de pontuação. Então, pega o lápis na mão e vamos completando. Sinais de pontuação. Ponto final. Qual que é o ponto final? Esse ali, o pinguinho, né? Esse é o ponto final. Coloquem ele ali. O ponto de interrogação. Qual que é o ponto de interrogação? Olhem ali. É o redondinho com um pontinho embaixo. Esse é o ponto de interrogação, usado em perguntas, né? Ponto de exclamação. Olhe qual é. É aquele risco e o pinguinho embaixo, né? E as reticências são os 3 pontinhos, tá? Agora você, número 1. Leia as frases e escreva o sinal de pontuação mais adequado para a ideia expressa em cada quadro. Vamos ver a primeira frase. Parecia uma sopa de baleias. Com medo, né? Parecia uma sopa de baleias. Qual ponto vai? Ponto de exclamação. Agora com medo. Parecia uma sopa de baleias. Com espanto, né? Espantada. Também é o ponto de exclamação. Agora perguntando. Como que nós vamos fazer a entonação? Parecia uma sopa de baleias? Ponto de interrogação, né? E quando estamos simplesmente afirmando, qual ponto que vai? Parecia uma sopa de baleias. Ponto final, né? É assim. Pause o vídeo então e façam as correções agora. Continuando, vamos fazer essa página aqui agora. Vamos fazer juntos a história em quadrinhos do Contra. Vamos ler ali. Do Contra. É o personagem da Turma da Mônica, né? Esse de cabelinho preto ali que está junto com a Mônica. Coloque em cada quadrinho os sinais de pontuação mais adequados para dar sentido às frases de cada balão da fala. Utilizem o ponto de exclamação ou o ponto de interrogação. Então, não pode usar ponto final e nem reticências. Vamos ver. Ó, ele vem com o livrinho ali que ele está lendo, encontra a Mônica e diz: porcaria! Não consigo entender nada do que está escrito neste livro. Então, vai dois sinais de pontuação, né? Vejam que tem o quadrinho e a flechinha. Então, quando ele fala porcaria, qual ponto que vai? Ponto de exclamação. Podem colocar ali no quadrinho. Não consigo entender nada do que está escrito neste livro. Qual ponto vai ali? Também de exclamação. Daí, o que a Mônica diz para ele? É porque você está lendo de ponta cabeça. Vai outro ponto de exclamação. Aí, o que o do contra fala? Vai 2 pontos ali. Também ali vai um ponto de exclamação e o outro também vai um ponto de exclamação. Aí, o que o do contra fala para Mônica? Tem certeza? Duvida dela, né? Põe a mãozinha na cintura e diz assim: tem certeza? Então, ele está perguntando. Vai um ponto de interrogação. Aí, o que a Mônica fala? Claro! Ponto de exclamação. Vira ao contrário para que você vai ver. Ponto de exclamação de novo. Aí, o que o do contra faz? Ao invés de ele virar o livro de lado, ele se vira de ponta cabeça. Uia! Ponto de exclamação. É mesmo! Outro ponto de exclamação. Ó a carinha da Mônica, né? De espanto também. Meu Deus, não era só virar o livro? Ele ficou de ponta cabeça? Que maluco, né? Então, essa é uma história também de Maurício de Souza, né? Como todas as histórias da Turma da Mônica. Almanac Historinhas de uma Página, número 9, do ano de 2014. Então, pausem agora e façam a correção. Completem aqui esse textinho, né?
essa história em quadrinhos com as pontuações corretas. Vai só um que vai ponto de interrogação, né? Os outros vão todos pontos de exclamação, tá bom? Pausem o vídeo então e façam as correções. Essas são nossas atividades de hoje. Espero que tenham conseguido fazer todas. Não esqueça de caprichar nas fotos e enviar como anexo, tá? Inclusive o texto feito no caderno, né? Não esqueçam, caprichem nas fotos e encaminhem para mim. Bom? Um abraço e até breve.